No coração do deserto, milhares de anos atrás, duas crianças nasceram de um mesmo pai, mas com destinos que os separariam para sempre. Um recebeu a bênção da promessa, o outro, a promessa de ser uma grande nação. Eles cresceram em trilhas diferentes, com visões distintas de justiça, fé e direito à terra. Essa não é apenas uma história antiga, é a origem de um dos conflitos mais duradouros da história da humanidade. A rivalidade entre judeus e árabes não começou nos tempos modernos, nem foi criada por fronteiras políticas. Suas raízes estão cravadas nas páginas de um livro que milhões consideram sagrado, a Bíblia. Mas o que, exatamente, aconteceu lá atrás? Quais decisões moldaram séculos de tensão? E será que, ao entender o início dessa história, conseguimos enxergar o conflito sob uma nova luz? A resposta pode estar nas Escrituras, e é muito mais complexa do que parece. A história começa com um homem chamado Abrão, que mais tarde seria conhecido como Abraão, uma figura central, não só no judaísmo, mas também no cristianismo e no islamismo. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade da antiga Mesopotâmia, quando ouviu uma voz, a voz de Deus. Deus o chama para sair de sua terra, deixar tudo para trás e seguir para uma terra que ainda lhe seria mostrada. Em troca, uma promessa: farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2-3. Mas havia um problema. Sara, sua esposa, era estéril. Os anos se passaram, e a promessa parecia cada vez mais distante. Foi então que Sara teve uma ideia ousada, baseada em uma prática comum na época. Ela ofereceu sua serva egípcia, Hagar, para gerar um filho em seu lugar. Assim nasce Ismael, o primeiro filho de Abraão. Mas a história não termina aí. 13 anos depois, quando Abraão já tinha 99 anos, Deus renova sua promessa e afirma com clareza: Sara te dará um filho, e com ele firmarei a minha aliança perpétua. Esse filho é Isaque, o filho da promessa. Sara dá à luz Isaque contra todas as expectativas. A tensão entre as duas mães cresce. Hagar e Ismael são expulsos, mandados ao deserto. Deus, no entanto, não os abandona. Ele promete a Hagar que Ismael também será pai de uma grande nação. Gênesis 21, 18. É neste ponto que duas linhagens se formam. Isaque, que dará origem a Jacó, Israel, e aos 12 patriarcas das tribos israelitas. Ismael, que segundo a tradição bíblica e islâmica, dará origem a 12 príncipes, ancestrais das nações árabes. 2 irmãos, 2 promessas, 2 heranças espirituais que se cruzam e se afastam ao longo da história. Mas o detalhe mais poderoso é este: ambos são filhos de Abraão, ambos têm uma bênção divina, mas apenas um é visto como o herdeiro direto da promessa. E essa divisão simbólica é o que acende a centelha de um conflito que ultrapassa os milênios. Após o nascimento de Isaque e Ismael, as histórias desses 2 irmãos seguem caminhos paralelos, mas a tensão entre seus descendentes nunca deixa de existir. No plano espiritual, os 2 carregam bênçãos, mas no plano humano, carregam disputas, por reconhecimento, por identidade e, acima de tudo, por terra. A terra prometida. Deus prometeu a Abraão uma terra. Toda a terra que vês, darei a ti e à tua descendência para sempre. Gênesis 13:15. Essa terra é Canaã, localizada onde hoje está Israel, Palestina e partes do Líbano, Síria e Jordânia. Para os descendentes de Isaque, os israelitas, essa terra é a herança legítima da promessa. Mas e os descendentes de Ismael? Enquanto a Bíblia não lhes dá essa posse diretamente, o mundo árabe muçulmano entende que Ismael também é herdeiro de Abraão e, portanto, tem direito à terra. E no islamismo, Ismael é visto como o verdadeiro filho da fé, o que amplia ainda mais a tensão espiritual e territorial entre os 2 lados. O eixo do conflito: Jerusalém e o Monte Moriá. No centro dessa disputa está Jerusalém,
cidade considerada sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Segundo a Bíblia, foi ali que Abraão quase sacrificou Isaque. Segundo a tradição islâmica, foi ali que Abraão quase sacrificou Ismael. 2 relatos, 2 filhos, um mesmo lugar, com interpretações opostas. Hoje, o Monte do Templo, onde ficava o antigo Templo de Salomão, abriga a Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos. Para os judeus, esse mesmo monte é o lugar mais sagrado da terra. Esse espaço físico é o símbolo máximo da sobreposição de fé e geopolítica. Não se trata apenas de terra, trata-se de quem tem o direito divino de habitá-la e governá-la. Da Bíblia à história moderna. Com o passar dos séculos, a disputa deixou de ser apenas espiritual. Invasões, exílios e reconquistas moldaram o Oriente Médio. O Império Romano expulsou os judeus da Palestina. Séculos depois, o islamismo surge e se espalha, tornando os povos árabes dominantes na região. Em 1948, após o Holocausto, a criação do Estado de Israel reacende um antigo conflito, agora com fronteiras políticas, guerras declaradas e milhões de vidas em jogo. Mas no fundo, a base do conflito ainda carrega ecos daquela promessa feita a Abraão. O que começou como uma disputa entre 2 irmãos se transformou, com o passar dos séculos, em uma das maiores e mais complexas tensões do mundo moderno. Mas por quê? Mesmo com acordos de paz, negociações internacionais e décadas de diplomacia, o conflito entre judeus e árabes, especialmente entre israelenses e palestinos, continua sem solução. A resposta está em algo que vai além da geopolítica, a memória coletiva e o peso da herança espiritual. Identidade como território para os judeus, o retorno à terra de Israel é o cumprimento de uma promessa milenar. Depois de séculos de exílio, perseguição e genocídio, especialmente o Holocausto, a criação do Estado de Israel em 1948 foi vista como um renascimento histórico e espiritual. Mas para os palestinos, esse mesmo evento foi vivido como uma catástrofe, a Nakba. Centenas de milhares foram expulsos ou fugiram de suas casas. Eles não viram o cumprimento de uma promessa, viram o início de uma injustiça. Ambos os lados carregam narrativas fortes. Ambos acreditam estar defendendo não apenas direitos territoriais, mas a dignidade de seus antepassados e o futuro de suas próximas gerações. Território sagrado, corações feridos. A faixa de Gaza, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, não são apenas pedaços de terra. São símbolos vivos de uma batalha por identidade. Quando um lado constrói uma casa, o outro vê uma ocupação. Quando um lado resiste, o outro vê terrorismo. A linguagem muda, mas a dor permanece. E ao centro de tudo isso está a espiritualidade. A Terra Santa não é apenas santa, é disputada, reivindicada, politizada. Cada pedra, cada monte, cada muro carrega uma narrativa sagrada. O papel da religião. Hoje, embora o conflito pareça político, envolvendo governos, fronteiras e diplomacia, ele é alimentado diariamente por interpretações religiosas. Rabinatos, cheques, líderes espirituais, todos têm uma influência profunda nas decisões políticas e na opinião pública. É por isso que acordos podem ser assinados, mas as feridas continuam abertas, porque elas não estão apenas no solo, estão nas memórias, nos livros sagrados, nos rituais e nas orações. Esse não é apenas um conflito de terra, é um conflito de narrativas existenciais. 2 povos, 2 histórias legítimas, 2 memórias profundas, presas no mesmo espaço físico e emocional. A jornada de Isaque e Ismael começou no mesmo lar. Eles não escolheram ser rivais, mas a forma como o tempo moldou suas linhagens, suas crenças e suas terras, acabou transformando seus descendentes em inimigos, separados por promessas que, talvez, nunca tenham sido incompatíveis. O que vemos hoje no noticiário
é apenas a superfície de uma ferida profunda, que carrega não só política e território, mas fé, orgulho e traumas de gerações. É fácil tomar partido, difícil é entender o que realmente está em jogo. E mais ainda, perceber que, apesar de tudo, essa é uma história de irmãos. Irmãos que, por milhares de anos, lutam não apenas por espaço, mas por reconhecimento, por voz, por pertencimento. Mas e se, em vez de buscarmos quem está certo, começássemos a perguntar: como chegamos até aqui? E o que a história, com todas as suas dores, pode nos ensinar sobre reconciliação? Porque no fim, talvez a resposta não esteja só em saber quem tem direito à terra, mas quem tem coragem de perdoar. Para finalizar, ouça essas 3 curiosidades. No capítulo 16 de Gênesis, encontramos Hagar, a serva egípcia de Sara, grávida de Abraão. Ela foge por estar sendo maltratada, mas no deserto, algo surpreendente acontece. Um anjo do Senhor a encontra e diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor atentou para a tua aflição. Gênesis 16:11. Esse é o primeiro caso na Bíblia em que o nome de alguém é revelado antes do nascimento, e o primeiro anjo a aparecer diretamente a uma mulher. O nome Ismael significa literalmente Deus ouve. Ou seja, Deus escutou o clamor de uma mulher estrangeira, egípcia, escravizada e desprezada, e deu nome ao seu filho. Séculos depois, no Novo Testamento, em Mateus 1:21, um anjo aparece a José e diz: ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Assim como Ismael, Jesus também teve seu nome escolhido pelo próprio Deus, com um significado igualmente poderoso. Jesus, Yeshua, o Senhor salva. Esses 2 nomes não são apenas revelações antecipadas. Eles carregam um peso profético e espiritual profundo. Ismael representa o clamor de quem sofre e a promessa de ser ouvido. Jesus representa a salvação prometida a toda a humanidade. Ismael é frequentemente retratado como o filho rejeitado, mas essa revelação mostra que Deus nunca o rejeitou. Pelo contrário, o nomeia, promete abençoá-lo e multiplicar sua descendência. Isso contrasta com a visão tradicional judaico-cristã, que vê Isaque como o único herdeiro legítimo. A Bíblia, porém, mostra que Deus cuida dos 2 irmãos, embora com caminhos distintos. Para muitos estudiosos e muçulmanos, Ismael é o patriarca dos povos árabes. Então, esse detalhe coloca o povo árabe dentro de uma narrativa sagrada, não apenas histórica. Curiosidade 2. O que é ser árabe? Árabe não é uma religião, é uma identidade cultural e linguística. Ser árabe significa, em geral, pertencer a povos que falam o árabe como língua materna e que compartilham elementos culturais comuns. Esses povos se espalham por mais de 20 países no Oriente Médio e Norte da África. Isso inclui muçulmanos, a maioria, cristãos árabes, como muitos palestinos, libaneses, sírios e egípcios, drusos, yazidis, ateus e outras minorias religiosas. Por exemplo, cerca de 10% da população do Egito é cristã copta, não muçulmana, mas árabe. Há árabes cristãos que lutaram no exército israelense e outros que são membros ativos de partidos políticos em Israel. Isso derruba a ideia de que árabes são um bloco religioso único. Na prática, há árabes lutando dos 2 lados do conflito. Nem todos os judeus são israelenses. Nem todos vivem em Israel. A identidade judaica é religiosa, étnica e até civilizatória, mas não está limitada a um território. Hoje, mais da metade dos judeus do mundo vive fora de Israel, principalmente em países como Estados Unidos, França, Canadá, Argentina, Rússia, Brasil e há mais. Nem todos os judeus apoiam o governo de Israel. Existem movimentos judaicos progressistas, ortodoxos e até ultra-ortodoxos,
como os Neturei Karta, que condenam o Estado de Israel por razões religiosas. Ao mesmo tempo, há judeus seculares que se identificam como judeus apenas por herança étnica e familiar, sem prática religiosa. Judeus árabes, o elo ignorado. Existe uma categoria que muitos ignoram: os judeus árabes, também chamados de Mizrahim. Eles são judeus que nasceram em países árabes e falavam árabe como língua nativa, como Iraque, Marrocos, Iêmen, Líbia, Egito, Síria. Por séculos, esses judeus viveram lado a lado com muçulmanos e cristãos árabes, até que, após a criação do Estado de Israel, 1948, cerca de 850 mil judeus foram expulsos ou forçados a sair dos países árabes. Muitos desses judeus ainda se consideram culturalmente árabes, mesmo vivendo hoje em Israel ou na diáspora. Porque isso muda tudo no entendimento do conflito. A narrativa judeus x árabes é simplista e falsa. A realidade é que há cristãos árabes sofrendo com o conflito. Há judeus que falam árabe, têm ascendência árabe e viveram em nações muçulmanas. Há muçulmanos e judeus vivendo lado a lado dentro de Israel e nos territórios palestinos. Há alianças políticas entre judeus e árabes, ao mesmo tempo em que há conflitos internos dentro de cada grupo. O conflito, portanto, não é só religioso nem puramente étnico. Ele é histórico, geopolítico e territorial, e envolve identidades sobrepostas, migrações forçadas, memórias traumáticas e interesses globais. Curiosidade 3. O inimigo em comum. Irã. O ponto de virada para essas relações secretas foi a ascensão do Irã como potência regional xiita e anti-Israel, especialmente após a Revolução Islâmica de 2087-1979. Israel e Arábia Saudita são inimigos históricos do regime iraniano, mas por motivos diferentes. Israel vê o Irã como ameaça existencial, devido ao seu apoio a grupos como Hezbollah e Hamas. A Arábia Saudita teme a influência xiita do Irã sobre minorias xiitas no Golfo e no Iêmen, além da concorrência direta pelo controle do mundo islâmico. Resultado: os inimigos viraram cúmplices discretos. A cooperação oculta, espionagem, tecnologia e guerra cibernética. Fontes de inteligência e reportagens investigativas revelaram que, desde os anos 2000, Israel compartilhou tecnologia de espionagem cibernética com países árabes do Golfo, incluindo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Sistemas como o Pegasus, um software espião israelense, foram vendidos a governos árabes para monitorar dissidentes, jornalistas e até opositores religiosos. Em 2010, Israel e Arábia Saudita teriam colaborado discretamente na operação cibernética contra as usinas nucleares do Irã, caso do vírus Stuxnet, junto com os Eboairi. Essas trocas não envolvem bandeiras ou conferências, são missões sigilosas, muitas vezes feitas por intermediários, e que ocorrem em salões fechados de hotéis em Viena, Genebra ou Dubai. As reuniões secretas entre líderes sauditas e israelenses. Em 2020, o premier israelense Benjamin Netanyahu fez uma visita secreta à Arábia Saudita, onde se encontrou com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, MBS. Embora nunca oficialmente confirmada, essa reunião foi amplamente noticiada por fontes ocidentais e nunca foi negada com firmeza pelos sauditas, um silêncio revelador. A pauta: acordos estratégicos contra o Irã, normalização das relações diplomáticas e, possivelmente, avanços econômicos em setores de energia e tecnologia. Por que essas alianças não são anunciadas abertamente? A opinião pública árabe, especialmente entre os palestinos, rejeita fortemente qualquer aproximação com Israel, especialmente enquanto a ocupação da Cisjordânia e o bloqueio de Gaza continuam. Os governos árabes sabem disso. Por isso, a estratégia tem sido
colaborar discretamente enquanto mantém o discurso de apoio aos palestinos. É um jogo duplo que mostra o conflito entre a retórica ideológica e os interesses geopolíticos reais. 5 Acordos de Abraão e o caminho para o futuro. Em 2020, os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão assinaram os Acordos de Abraão, normalizando relações com Israel, algo que parecia impossível uma década antes. A Arábia Saudita não assinou oficialmente, mas foi peça-chave nos bastidores. Desde então, surgiram iniciativas de diálogo, cooperação econômica e até planos de corredores ferroviários e tecnológicos que ligariam Israel ao Golfo.